Partes do conector hidráulico Vético H4. Bem, nós falamos, né, já estamos um pouco familiarizados aí com o equipamento, então vamos aprofundar mais o conhecimento. Então o conector ele é dividido em duas partes, o corpo inferior e o corpo superior, que se chama de top adapter. Aqui o corpo inferior nós já estamos um pouco mais familiarizados, né? Aqui a gente já consegue identificar, né, o anel CAMI, os dogs, né, o anel de vedação que nós comentamos aí, que sempre deve ser instalado um novo. Então vamos aí aprofundar. Então entendemos aqui como é que a gente faz o travamento e destravamento, né? Só recapitulando, quando o pistão desce, o pistão é solidário com o anel CAMI através de uma haste, então o anel CAMI também desce junto. Então esse anel CAMI desce, deslocando o quê? O dog de encontro ao perfil H4 da cabeça do poço, né? E quando eu coloco pressão no lado oposto, o unlock, o pistão sobe, desloca também o anel CAMI, e o anel CAMI sai da parte traseira do dog. E o dog volta, né, para a posição unlock, através do quê? Da força das molas que são colocadas, né, entre os seus segmentos. Beleza? Então isso ficou entendido, né? Sistema de suspensão do anel, né? Ele não trava o anel, ele só é para manter o anel na posição até que o BOP chegue no fundo e assente na cabeça do poço, né? Não é incomum esse anel cair durante a manobra. A gente vai ver que a gente faz um procedimento, né, para verificar se isso aconteceu. Então, aqui, né, o conectores, são duas partes, a seção superior, top adapter, e a seção inferior, que são os componentes hidráulicos e mecânicos. Então, vamos olhar aí um pouquinho mais aqui dessas seções. Então, aqui, a haste indicador de posição. Isso aqui é um dado muito importante. Vamos observar que essa haste, ela está externa já ao conector, mas ela passa por dentro e enrosca onde? No anel CAMI. É comum, né, o subsea aqui, é obrigatório que ele tenha uma haste estendida que mostre e eu consiga monitorar através do ROV a posição do anel CAMI travado e supostamente destravado. Supostamente travado porque a gente viu que pode esses dogs ficarem presos, né, na estrutura por perda de ação das molas, ferrugem, etc. Então, voltando aqui à haste indicadora. Então, essa haste indicadora, normalmente, o subsea vem aqui, faz um alongamento, bota uma seta aqui, em uma posição que o ROV veja bem, então bota aqui lock e aqui unlock, né? De maneira que o ROV monitore isso aqui. Então, toda vez que eu vou assentar o BOP, o ROV vai estar aqui olhando para quem? Para essa haste e acompanhando o quê? O travamento e suposto destravamento do conector à cabeça do poço. Ok? Então, aqui no top adapter, olhando aqui, nós também temos aqui uma orientação para o tube hanger. Aqui você tem um slot interno aqui no conector, que quando chega na fase já de final do poço, que você vai passar para a produção, o pessoal chega e pede para orientar esse slot para uma determinada, né, coordenada. Para quê? Para que as linhas de produção vão sair nessa direção. Então esse slot aqui é importante que seja orientado. Então já é uma operação com a produção, que eles vêm e orientam a posição que melhor favorece aí operações para eles, né? Porque para evitar que a mangueira tem que fazer um círculo, que seria, né, difícil, né? Então ela já sai reta direto lá para o manifold, onde que ela vai produzir. Ok, pessoal? Então aqui nós já estamos mais familiarizados com esses equipamentos, né? Vamos, né, próximo passo. Aqui nós temos uma vista, né, que vai revelar uma série de detalhes aí do conector para a gente. Bem, outro detalhe importante aqui, né, que a gente quer comentar, que eu quero comentar, é que a interface do conector com o BOP, ele vai ser alojado, né, abaixo da gaveta inferior. Então aqui está mostrando que vai ser uma conexão tipo flange, podia ser clamp ou robe, né, mas aqui no caso é um flange, né? E quando eu vou fazer essa união, eu vejo que tem um groove
aqui, né? E o que vai ser montado aqui? Um anel metálico. Um anel metálico como foi colocado o VX aqui para vedar com a cabeça do poço. Aqui vai ser colocado o quê? Um anel metálico que vai fazer a vedação entre o conector e a gaveta inferior. A gente vai falar mais sobre o anel, mas aqui é importante, né? Não botar teflon no anel, não botar graxa nessa área, aqui tem que ser limpa e seca, né? Verificado se tem danos, né? Porque aqui também, como aqui no VX, é uma vedação que metal-metal, né? Ela causa o quê? Deformação permanente no anel. Então, toda vez que você parar o conector da gaveta, tem que botar um anel novo. Então, mais uma vez aqui, né, salientar que a área deve estar limpa, né, nada de passar aqui escova de aço, nada disso, né, e verificar se a área está em boas condições, né, porque a vedação aqui é metal-metal. E o princípio é o quê? Deformação permanente. Então, vamos botar uma lupa para ver um pouco mais de perto, né, como que é o processo. Então, aqui está mostrando um conector na posição destravado, aqui representando o anel Kami, né, essa figura, né, representa o anel Kami. Aqui o dog e aqui a cabeça de poço, né, posição destravado, posição travado. Então, a gente, como eu comentei, ele tem o quê? Um ângulo inicial de 20 graus, que vai entrar atrás do dog, e um ângulo final de 4 graus. Antigamente esse ângulo aqui era 6,5 graus, mas ele dava uma super precarga aqui, o que não era interessante, né? Tanto que nem todas as hastes eram enroscadas no anel Kami, só a metade delas, para evitar que você tenha uma precarga tão grande que depois eu tenho o quê? Dificuldade para fazer o destravamento. Ok? Então, esse ângulo de 4 graus aqui, né, a partir acho que de 81, todos eles, né, são só os conectores mais antigos, tem esse ângulo aí de 6,5 graus, mas os outros conectores, inicialmente um ângulo de 4 graus no anel Kami e, por fim, um ângulo de 4 graus, que é o responsável pela precarga. Então, aqui a gente viu, né, travando, o anel Kami desce, puxado, né, pela haste, e tem aquele pistão, ele desloca o dog de encontro ao quê? O perfil H4 da cabeça do poço, executando o travamento. Claro, e deformando o anel, né, que está lá assentado. Quando eu coloco pressão na parte inferior, né, o anel Kami vai para a posição superior e os dogs voltam para a ação das molas. Lembrar que aqui, né, enroscado no anel, eu tenho o quê? Aquela haste indicadora, né, da posição lock, unlock, que é o que? Monitorada por ROV. Bem, aqui nós estamos vendo aqui o anel, né, agora a gente vendo uma figura melhor, né, que o anel é usinado e ele depois é dividido em vários segmentos. E entre os segmentos são colocadas aquelas duas molas que eu falei que tem a constante elástica muito grande. Então, quando o anel Kami entra atrás do dog, o anel toma esse formato, né, como se fosse a sua usinagem original, né? Quando o anel Kami sai, as molas o quê? Vão para a posição de repouso, empurrando os dogs o quê? Axialmente, né, para fora, saindo do perfil H4 da cabeça do poço, que está aqui representado. Então, os dogs, né, sairiam dessa posição e o conector ficaria livre para ser, né, puxado. Okay? Bem, aqui, né, está mostrando a figura, né, a posição destravado, travado, mas a gente pode observar aqui um detalhe. A área de destravamento é essa área toda aqui, certo? E a área de travamento é essa área apenas. Ou seja, é essa área toda menos a área da haste. Lembrando aqui da formulazinha da pressão, pressão é igual a força sobre a área, né? Se eu quero saber a força, então força é igual pressão vezes a área. Bem, onde eu quero chegar? Para a mesma pressão de acionamento, os conectores, a pressão normal de operação, 1.500 PSI. Pressão normal de operação dos conectores. Pode chegar até 3.000, mas a pressão normal é 1.500 PSI, travar ou destravar.
Então, a gente olhando a área aqui, né, a gente vai ver que quando eu estou destravando, eu tenho mais força do que travando, e isso é um fato, né? De fato, eu tenho mais força destravando do que travando. Em função do quê? Da área, já que a pressão de operação é 1.500 para ambos os casos, travar e destravar. O fabricante já faz essa correlação para mim aqui. Os conectores são caracterizados por estilo. Então, um conector que tem o estilo esse quer dizer duas coisas. O diâmetro do mandril que ele vai operar, qual é o diâmetro, né, do mandril, podia ser a cabeça do poço, e o número de pistões. Então, eu conto no dedo A, B, C, D, E, 5 dedos, vezes 2, 10. Então, se o conector é estilo E, ele está projetado para um mandril estilo E, que tem lá um determinado diâmetro externo, e ele tem o quê? 10 pistões. Então, se fosse F, A, B, C, D, E, F, 6 vezes 2, 12. Então, 12 pistões. Digamos aqui que fosse um conector estilo E, né? Então, quando eu travo, eu faço o movimento de travar, 10 pistões receberam pressão e arrastaram o anel câmbio para a posição travar. Quando eu vou destravar, só a metade dos pistões recebe pressão, 5, e ele destrava. Com tudo isso, a força gerada aqui no destravamento com a metade dos pistões é 23% maior do que a força que foi gerada durante o travamento. Como eu disse lá no começo, no primeiro slide, os fabricantes, todos, a gente vai ver que eles têm vantagem no destravamento em relação ao travamento, né? Por que essa preocupação? Observa, se você desce o BOP e chega na cabeça do poço, o conector não trava, não é bom isso, é ruim. Eu vou ter que puxar, vou ter que reparar e voltar. Mas veja, eu terminei o poço, quero destravar o conector e o conector não destrava. Isso é grave, né? Porque eu posso levar horas para conseguir destravar esse conector da cabeça do poço. Eu vou tentar N recursos, né? E isso pode levar um tempo considerado. Então, eu não quero nenhuma coisa nem outra, né? Nem que ele falhe no travamento, nem que ele falhe no destravamento. Sendo que no destravamento a condição é muito mais cruel. E principalmente se a gente estiver falando do conector do Low-Marine Riser. Imagine num EDS o conector falhou, ele não destrava. É uma situação que a gente não quer imaginar, ok? Esse ponto para a gente é crucial. Então veja que tudo no conector é bolado pensando no destravamento. Eu tenho um sistema primário e um sistema secundário separado para destravamento. Se um falha, eu tenho um outro. Mais um detalhe, aqui esse ângulo, né, entre o dog e o perfil H4 da cabeça do poço, esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, caso o conector esteja nessa posição e o dog ainda esteja preso aqui, se você puxar o BOP todo com uma força vertical aqui, esses 45 graus aqui, se você faz esse movimento de puxar, de realmente fazer um overpull aqui, tentando arrancar o conector da cabeça do poço, esses 45 graus tem uma resultante para onde? Axialmente para fora. Mais um item, né, com o objetivo de favorecer o quê? O destravamento, né? Então eu tenho primário unlock, eu tenho secundário unlock, ainda tenho um ângulo de 45 graus, que quando eu puxo na vertical aqui, tentando puxar o conector da cabeça do poço, esse ângulo tem o quê? Uma resultante axialmente para fora, que ajuda também, né, a separar as duas partes.